Meus amados, diante da impossibilidade que nós temos de estar nos reunindo fisicamente, eu gostaria de deixar uma reflexão aos irmãos. Sim, o coronavírus está sendo visto por muitos como um sinal da volta de Jesus Cristo. E é uma verdade. O coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Nós vemos isso ser atestado, confirmado pelo próprio Cristo no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, no versículo 11. Vejamos: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Portanto, o coronavírus é um sinal da volta de Cristo. Mas este não é o primeiro sinal. Não é o primeiro sinal que Deus deu aos homens. Durante toda a história da humanidade, nós vemos relatos desses sinais sendo dados, para que os homens venham reconhecer que são frágeis, que são pequenos diante de Deus. No ano 540, nós temos o primeiro relato histórico de uma pandemia. Sim. A praga de Justiniano, no ano de 540, trouxe as suas mortes. Após isso, no século XIV, nós podemos ter informações de uma outra peste, uma pandemia grandiosa que veio assolar toda a humanidade e que acabou matando cerca de uma terça parte de toda a Europa. Sim, amados. Estimam que cerca de 75 a 200 milhões de pessoas morreram nessa pandemia no século XIV, lá em toda a Europa. Para os irmãos terem noção, o que é estimado aí como máximo de mortes daquela época, que são 200 milhões, equivale a quase todas as pessoas que moram no Brasil, toda a população brasileira. É muita gente. Portanto, houve um sofrimento muito grande, houve uma dor muito grande que assolou aos europeus, assolou a toda a humanidade no século XIV. O sentimento que se tinha é que a humanidade seria toda destruída. Irmãos, no século XIX, a cólera apareceu, surgiu e veio ao conhecimento de todos, trazendo centenas de milhares de mortes. E no século XX, que é o século passado, nós vemos inúmeras pandemias, inúmeras epidemias e pandemias aparecendo à humanidade. A tuberculose, que matou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Do ano de 1850 ao ano de 1950. Além da tuberculose, nós temos a varíola, o tifo, a gripe espanhola, sarampo, malária, AIDS, febre amarela. Amados, durante esses 1.500 anos, cerca de 8 bilhões de pessoas morreram por epidemias e pandemias. 8 bilhões de pessoas. E nós notamos, irmãos, que esses sinais têm sido intensificados, assim como os outros, que poderemos falar em outra ocasião. Esse sinal da epidemia tem sido intensificado ao passar dos séculos. O sinal de que Jesus irá voltar através das epidemias está sendo cada vez mais intensificado com a presença delas em nosso meio. Nesses últimos anos, nós provamos algumas. A gripe aviária, a gripe suína, o H1N1. Portanto, a humanidade está sofrendo com seus próprios pecados, sofrendo tendo em vista os sinais que o Senhor decretou para estar colocando em toda a história da humanidade, demonstrando que a sua volta é certa. E, irmãos, diante desse cenário que nós estamos vivendo, como nós devemos nos comportar? O Senhor nos pede para buscarmos a Ele, para irmos até Ele, meus irmãos. O Senhor nos pede a confiarmos nele, pois é Ele quem cuida de nós. Ele quem nos protege, Ele quem está ao nosso lado. E no Salmos capítulo 50, versículo 15, nós vemos o Senhor falar a respeito do dia da angústia, do dia do sofrimento, esse dia que hoje é uma realidade
para inúmeras pessoas. O salmista nos diz, ou o Senhor nos diz através dos salmos: no dia da angústia, clama-me. Nós vemos aí uma ordem, a ordem que o Senhor tem para nós irmos até Ele no dia da angústia. O dia da angústia não é um dia para nos desesperarmos, não. Não devemos nos desesperar no dia da angústia, de forma alguma. O dia da angústia não é um dia para nós murmurarmos contra Deus, achar que Deus é injusto por ter permitido todos esses últimos acontecimentos. De forma alguma. O dia da angústia é o dia que nós devemos ir até o Senhor de forma especial, clamando e suplicando pela sua misericórdia, graça e bondade sobre as nossas vidas. Portanto, nós temos aí uma ordem. É a ordem do Senhor ir até Ele. E nesse texto nós não temos só uma ordem, nós temos uma promessa. A promessa de que Ele irá nos livrar. O Senhor nos livra, meus irmãos. O Senhor nos livra do medo irracional. O Senhor nos livra da histeria. O Senhor nos livra da ansiedade exagerada que assola os nossos corações. O Senhor nos livra da preocupação demasiada, trazendo paz aos nossos corações, pois Ele é o príncipe da paz. O Senhor traz consolo à alma abatida. O Senhor traz refrigério à alma cansada. Ele é quem está conosco, está cuidando de nós. Nós somos suas ovelhas e Ele é o nosso pastor, meus amados. Ele tem cuidado de nós. Além de uma ordem e de uma promessa, nós temos no texto dos Salmos, capítulo 50, versículo 15, uma consequência. Qual a consequência, meus irmãos? De nós irmos até Deus no dia da angústia e dele responder essa nossa procura. A consequência é de nós glorificarmos o santo nome do Senhor. Aquele que passa por lutas, que passa por aflições, e está com Deus, busca a Deus, vá até Ele, tem experiências com o Senhor. Sim. Tem um contato especial com o Senhor, tem relacionamentos especiais com o Senhor, pois Ele age de forma sobrenatural nos momentos onde nós achamos que não há nem saída. Sim, o Senhor é o Deus ao qual cuida de nós e tem nos convocado a confiar nele.